Você sabe o que significa isso, né? Eu imagino, mas você consegue me explicar melhor? Hipertensão, mãezinha, é um dos problemas mais comuns na gestação. Mas não precisa se preocupar, porque a gente vai fazendo acompanhamento direitinho, mês a mês, semana a semana, se o seu convênio permitir, entendeu? Que quando chegar lá para 36, 37 semanas, é a melhor data pra gente fazer a cesárea. Mas, doutor, tem um pequeno detalhe. Eu não quero fazer cesárea, eu vou fazer um parto normal. Não vai mais. Toda mulher com hipertensão, é bem possível que na gravidez, na gestação, ela desenvolva o quê? A eclâmpsia. E o que acontece nesse caso? A gente tem que intervir com a cesárea. Só que é uma cesárea um pouquinho mais delicada. Chama-se uma cesárea eletiva. A gente tem que marcar para que a mamãe não faça força na hora do parto. Porque isso faz o quê? Pressão subir. E aí você já sabe. E a mamãe hipertensa, isso pode gerar uma morte, seja da mamãe, seja do filho. É o que eu prego sempre. Eu tenho que proteger a vida dos dois em primeiro lugar. Muita gente diz por aí que a hipertensão tem que ser analisada caso a caso. Mas não. Toda hipertensão gera uma pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia a gente evita como? Com a cesárea eletiva. Evitando o óbito, seja da mãe, seja do filho, entendeu? Do bebê. E é para isso que a gente entra com a cesárea eletiva. Muita gente diz por aí que o fato de estar hipertenso, de ter hipertensão, é uma indicação de cesárea. E isso não é verdade. A hipertensão ela é a complicação mais frequente durante a gestação. O risco de desenvolver pré-eclâmpsia é maior nas mulheres que já eram hipertensas previamente e naquelas que possuem outras comorbidades, como obesidade, diabetes e qualquer outra doença metabólica. Então é mais comum que elas desenvolvam pré-eclâmpsia do que a população geral. A hipertensão ela é diagnosticada quando a pressão arterial é acima de 14/9, em pelo menos 2 medidas, com intervalo de 4 horas, em qualquer momento da gravidez. Mas a hipertensão, ela tem controle, né? Tem um tratamento que pode ser feito durante o pré-natal adequadamente e o fato de estar hipertensa em si não é uma indicação de cesárea. Na grande maioria dos casos, quando a gestante está compensada, os níveis de pressão estão compensados, não existe complicações diversas nem alterações do bebê, é possível fazer o parto normal e é possível a indução do parto e não necessariamente precisa ser feita a cesariana. Na grande maioria das vezes, o parto normal é inclusive o mais saudável, mesmo com hipertensão, tanto para a mãe quanto para o bebê. Os quadros mais graves de hipertensão na gestação são a eclâmpsia, que é a presença de convulsão, a síndrome HELP, que são essas alterações de hemólise, elevação de enzimas hepáticas e queda de plaquetas, e a pré-eclâmpsia grave em si, que é definida, entre outros parâmetros, por uma pressão acima de 16/11. Nesses casos, para evitar complicações maiores, tanto para a mãe quanto para o bebê, está indicada a realização do sulfato de magnésio. Então, é a administração dessa medicação que ela serve tanto para tratar a convulsão já instalada, quanto para evitar que a convulsão aconteça, né? Então, no caso de pré-eclâmpsia grave, síndrome HELP e eclâmpsia, está indicada a sulfatação. E ainda assim, não existe uma indicação precisa de cesárea. Se tiver um colo favorável, pode ser feita a indução do parto para o parto normal, desde que a mãe e o bebê estejam em condições de suportar o trabalho de parto, né? Então, a cesariana também não é uma indicação absoluta nesses quadros de maior gravidade na hipertensão.